Oi, Simone. Oi, Isadora. Oi, Oi, tudo bem? Oi, então. Olá, tudo bom, gente? Tudo bem. Então, pessoal, então a gente está começando mais uma live do NAP. Hoje o nosso tema é um tema super especial, então a gente vai conversar com a Simone, com a Isadora, né? Duas pessoas, né? Todo mundo aqui é da UFIXPA hoje, né? E tanto a Isadora quanto a Simone vão contar um pouquinho da sua experiência pós-Covid, como é que foi para elas lidarem, né, com as repercussões da toda a sintomatologia pós-Covid na sua vida. Primeiro eu vou pedir então para as gurias se apresentarem, né? Então hoje está conosco aqui a Vanise, que é a nossa intérprete de Libras. Né? Super te agradeço a tua presença conosco e poder possibilitar essa acessibilidade aqui, né, Vanise? E a Simone e a Isadora, eu vou pedir para que vocês se apresentem para a gente dar continuidade, então, gurias. Certo. Obrigadão. Isadora. Não, pode começar, Simone, mas eu acho que a Vanise deu uma travadinha, não sei se... Eu acho que sim, também. Mas começa com Simone. Tá bom. Acho que daqui a pouco ela deve estar voltando. Então, assim, eu sou a Simone, né? Eu sou assistente social da UFSPA. Eu trabalho na coordenação de assuntos estudantis, né? A gente tem uma equipe muito legal de trabalho, trabalhamos junto com o NAP. E fui surpreendida esse ano, né? Apesar de todos os cuidados, em ter o Covid. Isso aconteceu no final de fevereiro, umas semanas de fevereiro. E desde então, né, o Covid de alguma forma vem presente, né, desse tempo para cá na minha vida, porque não bastou ter o vírus, né? Eu acho que ele vem se mostrando no pós, né? No pós-doença, assim, também. E isso é um pouco complicado, assim, né? De levando, mas dando da melhor forma possível. Assim. Te apresenta, então, Isadora. Eu sou a Isadora, eu tô no segundo ano da Fono. E a minha história, assim, em relação à doença, né, da Covid-19, é que no final do ano passado, ali entre Natal e Ano Novo, na minha casa todo mundo teve Covid. Oi, Elias. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Ana, tu tinha me chamado para entrar agora? Isso. Acho que aí fica. Ah, tá. Depois a gente chama a Simone de novo, então. Tá bom. Acho que a Isadora conta a Tudo história dela, depois aí. Tá bom. Tudo bem. Certo. Vou continuar, então, mais ou menos de onde eu parei. Eu não sei até onde foi, eu vou voltar um pouquinho. Será que tu pode começar de novo, por favor? Porque foi bem no comecinho que caiu. Tá. Lá em casa, então, nós somos 3 pessoas e os 3 tiveram, né? Que sou eu, meu irmão e minha mãe. Todos no final de dezembro, nas 2 primeiras semanas de janeiro ali. E foi um momento bem difícil, porque a minha mãe teve num grau severo, assim, num grau... Agora me faltou a palavra correta novamente. Mas foi... Eu não sei se é grau severo agora se fala, gente. Porque me faltou a palavra. Mas, enfim, ela teve, né, dessa forma, ela foi internada, ficou 14 dias internada. E não foi tão pior, porque o meu irmão pôde estar com ela, porque ele trabalhava no CTI Covid na época, ele estava próximo, trabalhava no hospital. Então, não foi tão ruim quanto eu sei que é a experiência de outras pessoas, sabe? De não poder estar junto, de não saber tanto quanto quer, assim, da pessoa, né, do ente querido que está hospitalizado. Mas o pós-Covid, assim, pra gente,
que, só para ressaltar, né, eu e meu irmão tivemos de grau leve. E ele pode acompanhar ela porque ele já estava, né? Como ele trabalhava lá e ele já estava também com Covid, já estava infectado, né? Não teve problema, assim. O pessoal deixou ele ficar mais próximo dela. Mas eu lembro que quando a minha mãe voltou para casa, era tudo muito difícil, assim. Eu lembro que a gente morava num prédio sem elevador. E ela foi assim, para ela entrar dentro de casa, a gente teve que descer uma cadeira, porque ela dava, tipo, 3, 4 passinhos e tinha que sentar. Porque era muita exaustão, assim, saturava muito, sabe? E eu não fiquei assim, né? Mas o que eu lembro, né? Agora eu tô bem melhor, mas eu acho que eu ainda fico um pouco com fadiga, sabe? Às vezes. É que qualquer coisa que tu ia fazer, qualquer coisa que tu vai fazer, por mais simples que seja, sabe? Ah, eu vou ali lavar os pratos do almoço. Aquilo parecia uma super tarefa, sabe? Porque tu vai ali, lava, arruma a cozinha e tu já cansa, sabe? Tem a questão da queda de cabelo, que algumas pessoas têm também. Aos poucos o meu olfato, meu paladar foram voltando. Mas tem também a questão que às vezes chega até a ser engraçado. É triste, né? Mas é até engraçado às vezes. A questão da falha cognitiva. Que tu tá falando e a palavra te foge, sabe? Tu sabe o que tu quer falar, tu sabe o significado do que tu quer falar, mas tu não consegue falar. Porque, enfim, não consegue, sabe? Parece aquele erro do computador, sabe? Dá um tranco e tu não, tipo, tem que parar, sabe? Não consegue continuar falando. E isso é uma coisa que me frustra e me frustrou bastante já. Agora eu lido um pouco melhor com isso, porque eu sou uma pessoa bem falante, então era muito ruim. Eu tava falando, tá desenvolvendo uma linha de raciocínio e de repente eu tenho que parar, sabe? E até hoje eu tenho ainda um pouquinho, não tanto quanto antes, né? Já faz uns quase 10 meses, assim, né, que eu tive. Mas é muito, muito ruim, assim, essa questão de tu querer falar e não conseguir falar, sabe? Ou tu tá muito num fluxo, assim, de pensamento e explicando alguma coisa, né, pra alguém e aí parou. Tipo, tu não lembra mais, tipo, o que tu tá falando, sabe? Isso foi bem presente pra mim, assim. Não sei se eu continuo falando mais Sim, alguma coisa. isso. Quer comentar alguma coisa? Como te apresentar? Contar um pouquinho como é que foi para ti? Sim. Meu nome é Elisângela, eu sou assistente em administração no NAP. E no dia 1º de junho deste ano, eu testei positivo para Covid. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar aqui a nossa solidariedade com as pessoas que tiveram perdas, que estão passando por sofrimento, por situações de luto agora durante a pandemia, e dizer que é um privilégio estar aqui, que a gente tem todo um suporte, acesso à saúde, condições financeiras de ter feito o tratamento, tem o suporte da família, de amigos, de colegas de trabalho. Acho que é um lugar bem importante assim, de se ressaltar de onde que a gente está falando nesse momento, né? Enfim, então, quando eu tive Covid, nos primeiros dias do sintoma, eu pensei, vai passar rápido. E eu até me desafiava, assim, saía um pouquinho por dia para pegar sol, conseguia caminhar 1 ou 2 quadras, mas a partir do 3º dia, eu fiquei 10 dias sem conseguir quase levantar. Na cama, assim, era tudo muito cansativo, né? E eu pensava, nossa, o que está acontecendo? Porque a noção de movimento, de tempo, de tudo que acontece com a gente, ela muda, assim, parece, quando a gente está com a Covid, né? E dá um desânimo. E aí a gente tem que pensar, assim, o que eu posso fazer durante esse período mais complicado? Estou falando para quem ficou em casa, que não foi internado, né? Mas eu fiz 4 tomografias durante 15 dias, porque eu percebi que fui piorando, né, com o passar do tempo. Fui tendo mais cansaço, falta de ar, então isso me levava a buscar atendimento até para saber se o tratamento que estava fazendo estava indo no caminho
correto ou não, ou que se piorasse, se precisasse internar, né, seria internado. Mas, enfim, eu tive 30% dos pulmões, fiz uma série de tratamentos e consegui fazer os tratamentos em casa. Fiquei em licença saúde durante 15 dias da UFSC, né? E foi bem importante, assim, porque era um período que eu realmente não conseguiria apertar no botão do notebook para ligar. Eu até tentei algumas vezes, mas realmente, assim, ó, não dá. E a gente tem que se respeitar nesses momentos, né? E naquela época, ainda, mesmo passando os 15 dias, eu continuei tendo dores no corpo todo, febre, sudorese, muita tosse. E a gente começa a se questionar, nossa, será que eu tô melhorando mesmo ou não? E aí, na última vez que eu já tinha trabalhado uma semana, voltei para emergência, a médica falou, olha, faz um ano que eu tive Covid e continuo com sintomas. E eu pensei, poxa, isso vai longe. Será que vai ou não vai? A gente não sabe, né? Ela falou, eu não tenho como prever quanto tempo tu vai manter alguns sintomas ou não. É para melhorar. Mas eu não consigo subir 7 andares, ela me disse. Daí eu pensei, bom, talvez demore um tempo e também tem que ir respeitando isso, né? E aí, primeiro médico que eu procurei depois desse tempo, assim, depois que eu voltei a trabalhar, foi o pneumologista, né? O pneumologista me passou uma série de exames para verificar como é que estava a minha capacidade pulmonar. Então, espirometria, entre outros. E aí, demorou um tempo para eu fazer, mas não deu nenhum comprometimento. Só que ela falou, tu precisa voltar a fortalecer teus pulmões. Então, fazer yoga, caminhar, alguma atividade assim mais aeróbica, né? E que muita gente, ela falou, relata que cansaço, mas o cansaço também é porque durante a Covid a gente tem a perda muscular. Não é só uma questão de perda de fôlego e capacidade pulmonar. E eu não sabia, né? Achei bem interessante. E assim, ó, começou a fazer sentido. Porque daí eu comecei aos pouquinhos a caminhar e fui melhorando alguns sintomas, né? Só que outros, assim, demoraram um pouquinho mais para passar. O cansaço demorou uns 15 dias ainda, cansaço muito forte. 2 vezes por dia eu tinha que parar um pouquinho, descansar uma meia hora para retomar minhas atividades de trabalho. Eu pensei, ok, vai ter que ser assim, e daqui eu vou um pouquinho mais no final do dia, mas está tudo certo. Então, assim, ó, a Covid, ela faz a gente parar e refletir sobre a gente, né? Quais são nossos limites, como que a gente pode seguir ou não, que tipo de ajuda a gente realmente precisa. Acho que tem um pouco a ver também com a live anterior de autocompaixão, que é observar a si próprio, observar suas dores, se acolher e pensar em estratégias para lidar com elas, né? Eu acho que tem muito a ver assim, com esse processo da Covid, né? E alguns sintomas foram melhorando com o passar dos dias, e aí outros foram surgindo, né? Um deles que não melhorou muito rapidamente foi a sudorese noturna. Então, de vez em quando eu ainda tenho. E durante 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu tive sudorese todas as noites. Eu, ai, de novo isso. E a gente começa a ficar até um pouco assustada, mas enfim, passou. Também tem que ter assim, uma paciência com alguns sintomas, né? Uma outra questão é do olfato também, que eu perdi o olfato e o paladar durante o período dos 15 dias iniciais, e eu ainda tenho algumas perdas intermitentes, né? O paladar, ele voltou, mas o olfato, logo depois dos 15 dias, e ainda por um tempo, eu senti um cheiro de madeira queimando dentro de casa. E eu perguntava, gente, tá queimando alguma coisa? E não era nada disso. E, ultimamente, de vez em quando, o sabor de algumas coisas ele fica modificado. Por exemplo, eu senti um gosto podre de carne, perguntava, tá estragada essa carne? E meus familiares, não, tá tudo certo. Então, isso, com relação ao paladar, não tem muito o que fazer. Vai passar, porque né, eu tinha perdido e retomei. Mas, com relação ao olfato, eu continuo fazendo algo que eles estão chamando de treino olfativo. Eu gosto muito de óleos essenciais, então eu cheiro o aroma de óleos essenciais assim bem diferentes para estimular o olfato, né? Óleo de hortelã, de canela, de cravo, mas também dá para usar em casa assim, cheirar café ou outros alimentos assim que tem canela, outros odores mais fortes assim para ir estimulando o olfato, isso ajuda bastante, né? Mas que nem a Isadora falou assim, a questão da memória, né? Memória, a gente falha na memória. E a falha, assim, é com palavras do cotidiano. Copo, colher, ou durante uma conversa esquecer alguma palavra, é bem comum.
E aí, outro dia eu estava conversando com a Ana sobre isso, assim, é importante também de se estimular pela leitura e outros desafios, assim, para poder recuperar, né? Com relação ao meu foco e atenção, acho que ficou bem atrapalhado também, eu perdi bastante capacidade nesse sentido e eu percebo, assim, que eu não coloco mais música para trabalhar. Eu colocava, às vezes, umas músicas bem som instrumental e até isso me tira o foco. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu peço para meus familiares, assim, evitar de fazer barulho, se possível, né? E isso tem me ajudado, assim, o silêncio a manter o foco, mas, assim, é se entender que isso vai passar, que é um processo, né? E que algumas coisas podem ainda acontecer, né? Outro dia eu estava com muitas dores nas costas e fiquei 2 semanas sem conseguir levantar e sentar. E aí eu tinha uma prima que me contou um pouco do processo dela e ela falou que buscou ajuda, enfim, e fiz uma ressonância e não era nada com relação ao Covid. Também tem questões que vão acontecer com a gente que são do dia a dia. Não era nada a ver, mas o médico disse, continua andando de bicicleta, fazendo caminhada, yoga. Então, assim, fechou com o que a pneumo falou. Aí, mais por último agora, meu cabelo começou a cair muito, muito, muito. E aí eu comprei, troquei de creme, comprei um shampoo novo, creme novo. Gente, continuava caindo e começou a cair muito. E aí foi bem importante, assim, ter conversado com a Simone, porque ela também passou por esse processo, né? E ela foi uma pessoa com quem eu conversei um pouco, assim, me falou do que estava acontecendo no pós-Covid dela. E aí também eu busquei ajuda da dermato. A dermato fez os exames, porque como na minha família tem uma tendência para alopecia androgenética, que é aquela perda, né, de cabelo, né, que pode acontecer assim, em função da genética, para eliminar essa questão, e não é. Então, eliminada essa questão, ela me pediu uma série de exames. As pessoas saem tomando alguns medicamentos sem orientação, assim, eu não recomendo. Né? E o que vale para uma pessoa não vale para outra. Então, assim, é bom buscar uma ajuda para realmente ver o que precisa, né? E ela me pediu uma série de exames de vitamina, passou shampoo específico, e depois me deu uma vitamina para seguir tomando e tá melhorando aos poucos. Então, assim, ó, é um exercício de paciência, né? Mas então, De tu teve autoconhecimento, queda de cabelo, então. bem importante. Uhum. Sim, E sim. aí tu fez esse tratamento que tu tá nos... Estou fazendo faz uns 20 dias. A minha E vou mãe, te dizer, a ela minha mãe teve continua bastante caindo. queda de cabelo e ela achou que ela não fosse recuperar mais o cabelo dela, mas em uns 2 meses, assim, porque até o cabelo crescer, ficar mais cheinho, né? Demora um pouquinho, mas aí ela fez um uso de um medicamento, vitaminas e um shampoo, se eu não me engano, ou uma loção, uma coisa assim. Que é importante, né? A gente tem essas coisas do pós, mas é importante tratar e buscar igual, sabe? Apesar de estar curado da Covid, mas buscar continuar cuidando o que ficou, né, ainda da doença. Eu tive um pouquinho de queda também, mas que nem eu tinha comentado hoje mais cedo com vocês, eu não me fez muita falta, porque eu sou muito cabeluda, assim, então tenho bastante cabelo, então não senti tanto, assim, mas eu achei estranho, porque eu tirava, assim, e saía os tufos de cabelo, sabe? Eu tô com bastante cabelo. É um pouco assustador, né? Oi? É um pouco assustador quando isso acontece, Queimado, né? né? E quando vê, tu vai passar uma escova e sai aquele monte, assim, na... Desculpa ter te interrompido, tá? Pode ir. Não, não, acho que agora, quem sabe, a gente chama a Simone para ela contar um pouco da história dela também, Isso, né? porque eu acho que até nessa questão Como... do cabelo, acho que a Simone tem uma história bem bonita para nos contar em relação a isso também. Eu vou chamá-la Sim. então. Obrigadão, Eli, super te agradeço a tua Muito obrigada. participação aqui Reforçar, e assim, as tuas sugestões. Acho que é bem importante isso que tu falou também do treino olfativo, de se cuidar, de ter esse autocuidado e essa paciência com a gente, assim, né? Isso é bem importante. obrigada. Vocês querem que eu saia pra Simone entrar? Ou... Não. Não, eu saio, só não sei como é que eu saio. Deixa eu ver. Eu vou chamar a Simone agora. Voltamos todas. Gente, Voltamos. Vanise, eu tava brincando que a gente vai virar meme, né? Então, né? Te prepara. Mas... Então, Simone, querida.
Vou contar um pouco. Então, estava ouvindo a Isadora e a Elis, né? E o que eu vou contar? As gurias começaram contando sobre muitos sintomas, né? Eu, na metade de fevereiro, estava na UFSC com a Débora, que na época era pró-reitora. Estávamos as duas, mascaradas, mas trabalhando. E, de repente, meu filho liga para dizer que a cunhada havia positivado. E nós tínhamos feito um churrasco junto, então, em família, né? Era a minha família com a família da minha nora. Fizemos um churrasco na terça-feira de carnaval, já que não íamos a lugar nenhum, todos estavam super cuidadosos, então vamos os 7 nos encontrar e vamos fazer um churrasco, né? E aí, qual foi a surpresa? Que na quarta-feira seguinte, eu estando aí na UFSC, o meu filho me liga e diz: fulana positivou. A Débora me olhou, sumiu da sala, né? E eu peguei minha chave e disse: bom, vou embora. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acabei de ficar sabendo que quem estava positivou. Então, vim para casa, avisei todo mundo que estava em casa, que na verdade era eu, meu marido e um dos filhos. Olha, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a gente agora, né? Isso foi numa quarta-feira. No sábado seguinte, nós fizemos o teste, eu e meu marido, e nós também positivamos, né? Meu filho, que estava nesse churrasco, também positivou. Minha filha liga no dia seguinte, estando na praia, dizendo que estava com alguns sintomas, alguma coisa. Digo, te manda fazer o teste, vem embora. Também estava positivada a 500 quilômetros de distância de nós. Então, ela e os 5 amigos que estavam juntos. Um dos meus filhos, que não estava conosco, não positivou, não teve o Covid, mas ele também não voltou para casa nesse tempo, né? A gente pediu que ele ficasse fora de casa por cuidado a ele, assim, por precaução. E então nós passamos mais ou menos 2 semanas em casa, né? Todos nós, com sintomas leves. Eu não sentia praticamente nada, assim. Inclusive, na noite em que eu precisei chamar a emergência médica, eu não me sentia mal, mas eu tive um sintoma diferente. Eu tive um tremor muito forte. E quando chegou a ambulância aqui, né, o serviço médico, o rapaz me disse: não, sua saturação está lá embaixo, a senhora precisa internar já. Eu disse: como assim, né? Eu não estava me sentindo com falta de ar, não tinha febre, não tinha nada. E eu já vinha sendo, nesses dias, acompanhada, né, por uma médica à distância, mas com muito carinho, com muito cuidado, com medicação, com tudo, né? E ela, em cima de todos nós, me manda relatório diário, como é que tá medida de pressão, como é que tá a saturação, como é que, se tem febre, se não tem febre, o que sentiu, o que não sentiu. E eu me achando ótima. Meu marido já meia boca em casa, sim, mais cansado, e eu nada. Só que aí nesse dia aconteceu isso. E foi bem naquele período: não tem vaga, não adianta ir para o hospital porque não tem vaga. Esse serviço de emergência me ofereceu um local e eu fiquei muito temerosa para ir. Daí eu disse: não, eu vou para um local onde eu já fui atendida. E ele disse: eu não posso lhe levar porque não tem vaga. Eu disse: então meu filho me leva. E aí meu filho me levou e imagino eu que tenha chegado muito mal, porque assim, cheguei, dei o nome, entrei para a emergência e já fiquei, né? Mas com tudo isso eu não sentia a falta de ar, né? E aí eu fiquei internada na emergência. 2 dias depois eu estava no quarto, né, no andar, e o meu filho me disse: tem uma pessoa super conhecida que também internou por Covid.
adivinha quem é, né? E eu não... disse vários nomes, assim, né? E ele me disse, não, é muito mais próximo, é muito mais íntimo, né? E aí eu fiquei sabendo que meu marido tinha internado, então no dia seguinte é o meu. Mas logo que ele internou, eu fui para a CTI. Então não existiu essa situação de ficarmos juntos ou nos vermos no hospital, coisa assim. E logo eu fui para a CTI, onde eu fiquei em torno de 30 dias, né? E eu acho que tá assistindo também a Karen, que é uma das fisioterapeutas anjas, assim, que me acompanhou na internação, me acompanhou no pós-internação, né, em casa. E eu era muito estimulada, né, durante esse período, assim, na CTI, a fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu não me sentia mal, mas eu me sentia um saco. As enfermeiras e as técnicas de enfermagem me diziam... Gurias, eu não sei se a Simone travou para vocês. Travei? Porque eu Agora continuei falando. voltou, Simone. Vi. Isso aqui chega a ser... Novamente. Não, e bem num momento super importante, né, da gente estar escutando a Simone. E ela entrou aqui de novo. Eu vou... Ui. Ai. Pronto. Vamos. Será que deu agora? Vamos tentar. Ai, Simone, não, olha, isso aqui não, eu nem comento mais. Eu já abandonei comentários. Simone. Mas eu estava depois agora, enquanto estava nessa falha, Ana, porque assim, ó, eu não queria falar muito naquilo que se perdeu, né, no pós-Covid, no Covid, no pós-Covid. Eu não sou muito essa. Mas eu queria falar assim, do quanto se ganha nisso. É o tempo da gente poder, assim, ó, fazer uma... sabe? De que forma que a gente... não que passa a ver a vida, eu já vi a vida com muita alegria, assim. Eu fui uma pessoa muito alegre. Agora eu tô chorona. Eu já era também chorona, alegre chorona, mas agora eu fiquei muito mais sensível, assim. Mas eu acho que, assim, ó, superar limites, que é super importante, sabe? A gente se dá conta e respeitar esse limite, mas fazer de tudo para superar esse limite, sabe? Eu acho que teve um movimento muito bonito durante essa minha internação, durante o meu Covid, que eu dei uma mexida em muitos amigos. Isso me deixou muito feliz. Eu tenho uma amiga que me diz: ai, o senhor tem vergonha, não sei o que tu me fez rezar, né? Eu não sei o que as pessoas chamam de rezar, mas eu sempre fui muito de agradecer. Né? Eu acho que a minha reza vem muito do agradecimento. E eu tive muitas pessoas, muito bons desejos, muito boas energias, que hoje eu estou recebendo muito isso, assim, né? Então, isso botou muito para frente. Tá? Os meus filhos tiveram um sofrimento muito grande, assim, de temor de estar eu e meu marido internados, eu ficando mais tempo. Fizeram 1000 promessas, estão todo mundo cumprindo as promessas. Eu estou achando super legal. Mas esse sofrimento, acho que também nos aproximou muito depois de poder falar sobre a vida, de poder falar, de estar junto, do que significa as relações, assim, né? O significado das relações, acho que tiveram um outro patamar dentro de casa. E a gente ressignifica muita coisa. Eu lembro que teve um dia que eu acabei contando para todo mundo. Os meus filhos me protegiam muito dentro de casa, de não levantar, de não fazer as coisas muito acompanhadas, de não fazer coisas assim, né? E teve uma tarde que todos saíram e ficou só eu e meu marido em casa. E uma das tarefas minhas em casa é lavar louça, porque ninguém gosta, é a única coisa que eu gosto de fazer. Eu não sou de cozinhar,
nessa coisa não é comigo. Então, a minha tarefa na cozinha, ela... E aí, eu pedi pro meu marido, "Ai, bota uma cadeira ao lado da pia, eu quero tentar lavar a louça." E ele me olhou como quem diz, puxa, ela não consegue pegar um garfo para comer, lavar a louça, vai quebrar, né? Daí eu disse, não, eu tento fazer devagarinho, assim, vou fazer cuidado. E ter conseguido lavar, assim, alguns talheres, aí ele só me dava pouca coisa, assim, tipo, meio quebrável, né? Mas ter conseguido lavar alguns talheres, ter conseguido lavar uma mísera xícara de cafezinho, uma coisa, foi algo tão prazeroso para mim e foi um desafio tão grande. Ter conseguido isso foi muito feliz. Eu contei para todo mundo. Estou muito feliz de conseguir lavar a louça. E aí a minha filha dizia assim, puxa, mas que pobreza ficar comemorando lavar a louça. E para mim isso foi um ganho muito grande, assim, porque isso faz parte do meu dia a dia, eu ter conseguido fazer isso, né? Então, essas coisas, assim, passam a ter um valor muito, muito significativo, né? Essas situações assim que acontecem da falha de memória, a falha cognitiva, isso vem no dia a dia. Tu vê, isso aconteceu comigo em fevereiro. Hoje eu ainda esqueço coisas, eu vou falar e já sei o que eu ia dizer. E daí já vem uma frase clássica que é minha, daqui a pouco vem. Então, e realmente, passa 1, 2 horas, vem. Eu até mando lá no WhatsApp para quem estava falando, era isso que eu queria dizer, né? A gente ri muito, mas as coisas acontecem dessa forma. E nesse momento, é só treinamento, não tem como fazer diferente. E a ideia de eu levar isso de uma forma mais, assim, mais despojada, eu acho que é até uma forma de eu não me sentir tão ansiosa com as falhas que estão acontecendo, né? E outro dia eu atendi uma aluna, né, online, e ela me relatou uma situação que aconteceu também com a família dela, e a gente conversou juntos, assim, eu disse, não, mas isso que está acontecendo contigo também acontece comigo. E chegou um momento que ela disse, ai, graças a Deus que eu ouvi alguém falar isso também, porque eu estou muito angustiada, e eu não sei como falar. Olha, a primeira coisa, tu vai avisar a coordenação do teu curso que tu teve Covid. Tu vai estar com dificuldade de fazer determinadas tarefas, né? Então, assim, como a Elis contou, era difícil tocar no teclado do computador, assim como era difícil ficar no celular mandando mensagem, um WhatsApp, alguma coisa. E a gente tem que se dar conta disso, né? Então, assim, eu saí disso como a rainha do emoji, que era o que eu podia fazer, né, durante a interação. Depois já fiz testão, eu consegui escrever, eu fazia testão, contando muito e agradecendo muito, né? E essas coisas que mexeram, né? As dificuldades foram sendo superadas. Para quem me conhecia anterior ao Covid, está vendo uma Simone bem diferente, assim, uma Simone de cabelão comprido. E eu perdi todo o meu cabelo, né? Eu não perdi um pouquinho de cabelo. Isso aqui que eu tô tendo, esse novo cabelo aqui, mechado da idade, mechado do pouquinho que tinha aqui, é todo o meu cabelo novo, né? E assim como a Elis contou, num primeiro momento tem o susto, né? Eu mal passava a mão e saía tufos. E aí eu acho que eu fiquei muito empática com as mulheres e com os homens que têm os efeitos da quimioterapia, porque foi muito parecido, mesmo eu não tendo feito quimio, né? Eu era convidada pela para não tentar cozinhar, para não circular muito pela cozinha, porque ficava cabelo, caía por tudo, né? E eu procurei, então, um dermatologista, venho fazendo um tratamento, ainda nesse tratamento. Então, eu passei daquela fase, assim, do cai cabelo, eu usei lenço, né, porque caiu bastante. No momento da carequice do inverno, usando lenço. Mas era algo que eu sabia que podia ser transitório. Nos causou um pouco, assim, de... não pânico, mas eu
minha estima ficou um pouco mexida, assim, tanto comigo quanto com minha filha, que tem um cabelo longo. E eu disse, careca e viva, sabe? Então, assim, ó, é na vida, esse é o meu lema. Se tiver que voltar o cabelo, voltou. Se tiver que voltar, não vai voltar. E eu tô feliz assim, né? Então, é uma Simone diferente, que eu vou conhecendo a cada dia, assim, das coisas que eu tenho conseguido fazer, das coisas que eu tô conseguindo superar. A Karen e a Amanda foram fundamentais nesse processo, né? A gente brincou muito nesses meses. Eu tive o privilégio de poder ter as fisioterapeutas que me atenderam na internação, me atendendo em casa, né? Minha mente, num momento depois passando para menos dias na semana. Então, assim, eu sei que também falo de um lugar bem diferenciado das pessoas que não puderam ter, né? Mas fez tudo, assim. Do meu 1 quilo, dos meus 4 passos na esteira, hoje eu vou fazer 20 minutos de esteira, numa atividade de 3, 4, e estou me sentindo uma atleta, assim, né? Estou conseguindo fazer caminhadas, passeios. Esse final de semana, o meu desafio é bicicleta, é conhecer a nova orla de bicicleta, então espero que dê tudo certo. E se eu não conseguir fazer a orla inteira, o que eu puder, né? Então, isso está sendo assim para mim, né? É me respeitando, mas ao mesmo tempo não deixando de me determinar em fazer, sabe? Então, a Karen está me falando de borboleta guerreira, porque eu gosto muito de borboletas, as borboletas voam muito atrás, né, daquilo que querem. E eu vou mesmo, assim, né? Isso para mim é fundamental. E é complicado dizer como é que a gente vai levar isso ainda. Uma coisa que me incomodou, ao mesmo tempo faz parte, é muitas vezes estar indo ao médico, fazendo exames, mostrando e tendo, e bota o oxímetro não funciona, aí a gente já ri do oxímetro, manda esse oxímetro longe, que eu Procurar estou me outro, ver se sentindo a bem. pilha tá boa, né, Simone? Sim, devolve, vê se compra outro, né? Assim, Sim. querida Karen, não sei como é que o teu está funcionando agora, né? Mas, assim, isso faz parte. E eu acho que é isso que a gente tem que ter claro, assim. E não sei se é missão, eu não sei se faz parte da vida, mas uma coisa que foi fundamental para mim foi, depois que eu retornei à casa, sentir esse afeto, né? E que a gente quase não fala dele, né? Pois A gente reprime muito falar de afeto. E eu acho que afeto move, né? Então, assim, ó, eu acho que ter recebido todo esse afeto, assim, me deu uma força, uma segurança muito grande, assim, né? E isso tá me mandando só fluir, né? E eu acho que é bem por aí, assim, ó. Eu reencontrei pessoas que eu muito tempo não falava, muito tempo não tinha notícias, né? Então, isso me fortaleceu muito, assim. Ter podido passar o Dia das Mães de 2021 com os meus filhos num piquenique foi um momento, né? Ter encontrado minhas colegas de infância foi muito único. Ter encontrado meu grupo da faculdade, que é um grupo que a gente tem a turma da comissão, né? Foi muito único, assim. E todas elas me diziam assim, a gente rezava muito, a gente pedia muito, mas a gente achava que tu tava, né? Mas a gente rezava muito. Eu digo, não era nem tão intensidade assim, né? Porque se pensavam que a coisa estava indo, a intensidade de vocês não estava tão grande assim. Mas isso foi muito bom, assim. De alguma forma, a gente se reentregou
se entregou, né? Então, não é reintegrar, é se integrar mesmo, assim. E eu estou entregue a tudo agora, né? Eu tenho duas situações, duas frases assim que me movem muito, né? Fé na vida eu tenho muita, e força e determinação. Então, assim, por mais que as coisas não aconteçam da forma como eu gostaria que hoje estivesse acontecendo, eu não estou deixando de curtir o que eu tenho de oportunidade hoje. Eu não estou deixando de fazer nada que não seja prazeroso, mas cuidadoso, é óbvio, né? Então, assim, eu acho que é por aí que a gente vai, Isadora, é por aí que a gente vai, Elis, sentindo muito, muito, muito cada vida que se perdeu, daquelas que a gente conhece, daquelas que a gente nem sabia que existiam. E eu acho que é por todos eles que a gente tem que fazer o melhor e curtir o melhor, né? E valorizar o que a gente tem, assim, né? Eu acho que é uma questão até de respeito a todos aqueles que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. É a gente aproveitar ao máximo, é a gente poder valorizar o máximo. Então, e todo momento é único. E eu só tenho a agradecer, só agradecer. Eu acho que redimensionou muita coisa nas minhas relações e na minha vida, assim. E eu não vou dizer que eu estou pronta para outra, porque eu não quero, né? Não, nem Foi a um gente, susto. Simone. Ninguém quer, nada disso, né? Eu só ouço dos meus amigos assim, não apronta essa de novo, e eu não vou aprontar. Eu quero. Eu vou estar na linha assim como é a minha linha, né? A minha linha de viver e poder curtir a vida, assim, né? Então, eu acho que é o desejo que eu tenho para todos, assim, né? E cada um possa valorizar os pequenos momentos que são únicos, né? E a gente vai driblando as dificuldades de nossos desejos de fazer e de conseguir as coisas, né? A memória, eu acho que ela vem vindo, é um treinamento diário, né? A força, ela é também bem-vinda de um treinamento, né? O cansaço vai ficando de lado, com a gente conseguindo botar o pulmão e o coração a trabalhar mais, né? Eu falo bastante nas fisioterapeutas que me acompanham, porque elas realmente assim, e uma delas me disse assim, Simone, tu só não tá melhor porque tu fala demais, né? Fala demais no exercício, fala demais. E eu falo, né? E eu acho que eu tenho que ficar falando. E falando do quanto é necessário a gente poder. Então, assim, Simone, querida, eu agora não fazer um trabalho e ter que repetir o trabalho é difícil, é chato, às vezes é muito frustrante. Nossa, Simone, querida, eu tô super tocada, assim, com a tua fala e como é bom te escutar, assim, né? Mesmo a tua fisioterapeuta disse que tu fala bastante, mas eu acho que quando a gente fala também, a gente dá conta do que a gente sente, né? Então, eu acho que é um jeito da gente ir dando conta também do que a gente tá sentindo, né? Poder falar. Tem uma que bom. coisa assim,
que a Simone estava falando e que eu não cheguei a comentar, mas que fez muita diferença, assim. É que como eu já tinha, quem me conhece sabe, né? Que aqui em casa é basicamente só nós três, assim, né? A gente é nosso porto seguro, meu irmão, minha mãe e eu. E quando as pessoas começaram a saber que a minha mãe estava internada, começou a vir mensagem e vir gente, assim, apoio de onde a gente nem esperava, sabe? E era muito bom, assim, ver o quanto as pessoas tinham carinho pela minha mãe, sabe? O quanto tinham carinho pela gente. E essa coisa que Simone falou também, de, tu fez eu rezar. Tinha muita gente orando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito da oração. Eu comecei a ter, sabe? Tanto pra pedir quando a minha mãe estava internada e depois para agradecer, sabe? Porque era um medo muito grande quando ela estava hospitalizada. E porque, né, é uma doença nova, a gente não sabe o comportamento, a gente ainda está sendo estudada, está sendo aprendida, né? E foi muito importante, assim, sabe? Ter outras pessoas. Eu tava positivada, né? Não tava com ninguém, assim, eu fiquei mais sozinha em casa, porque meu irmão ficou mais no hospital com a minha mãe, os dois positivados. Mas era bom saber quando, tipo, que tinha gente por nós, assim, sabe? Que a gente não tá sozinho. E como a gente começa a valorizar isso, sabe? Como isso nos une, mesmo com essa questão, assim, do distanciamento. Isso é uma coisa muito importante, como a gente começa a valorizar, sabe? As conexões que a gente faz, as relações que a gente faz. Essa coisa que a Simone falou também, de aproveitar o momento, sabe? E de se entregar pro momento e dar o teu melhor, sabe? Mesmo que o teu melhor vai ser diferente do melhor de outra pessoa. Não se comparar, né? Que nem quando isso aconteceu, eu tava quase no final, eu acho, do semestre. Acho que eu tava da metade pro final do semestre com minha mãe, hospitalizada, e eu também, apesar de eu ter tido sintomas leves, assim, eu ficava muito cansada e era muito angustiante a situação. E como estudante, assim, era difícil acompanhar as aulas, sabe? Porque tinha essa questão, eu estava acompanhando o semestre, a minha mãe voltou depois, a gente tinha que ter o cuidado com ela, né? Porque isso que a Simone falou, eu me vi muito nos filhos da Simone, de não deixar ela fazer nada sozinha, sabe? De estar sempre acompanhando, de, vai levantar para ir em algum lugar, vai junto, sabe? De estar à disposição de fazer as tarefas, de fazer comida, de fazer tudo. E até nesse momento, assim, eu acabei reprovando em uma cadeira. E eu não fiquei triste, eu não posso dizer que eu fiquei triste, sabe? Por causa disso. É chato, ninguém gosta de reprovar, né? Mas foi um momento que eu sei que eu tava vivendo muita coisa, passando por muita coisa, e que o que eu podia fazer, assim, da faculdade eu tava fazendo, sabe? E eu tava ali com a minha mãe, eu tava com a minha família. Eu sei que eu vou ter outro momento para fazer essa cadeira. E foi um momento também de entender que a gente tem o nosso tempo. Eu podia, sei lá, me forçar a fazer o que eu tinha que fazer, os trabalhos e tudo mais. Só que eu sei que eu não tava bem. E eu não digo só psicologicamente, sabe? Eu também ainda tava com muita fadiga, muito cansaço, porque eu ainda tava me recuperando da doença também. Então foi bem um momento de autoconhecimento também, assim, sabe? De entender que eu não ia conseguir fazer tudo sempre e que tá tudo bem. Porque a gente é mais do que só o estudante da graduação, sabe? A gente tem outros papéis que a gente desempenha. A gente tem o papel de filha, o papel de amiga,
o papel de namorada, a gente tem outros papéis. E eu acho que isso fez abrir os meus olhos para essas outras funções, assim, sabe? Esses outros papéis. E tá tudo bem, sabe? Claro que a gente vai ficar chateado, vai ser complicado, a gente pode ficar triste, a gente pode se comparar com, sei lá, com o colega fulano que faz 5 cadeiras a mais que eu e ele deu conta. Mas a gente limites. A gente não pode se comparar nesse sentido e a gente é mais do que só o que a gente é dentro da universidade, né? A gente tem uma vida. O Instagram, ele não tá nos curtindo mais. Não. Não. Ai, Simone, super. Isso é tipo cenas do próximo capítulo, no intervalo para não. Não, mas isso tá. Mas eu estava contando para vocês assim, ó, perdi a noção total da minha situação. Acho que foi uma benção, né? Porque teria sido muito desesperador, sabe? Ter a noção, né? Do real, assim. E voltando para casa, como é que eu voltei? Depois que eu fui estubada, né? Eu fiquei mais alguns dias internada. E no momento que eu cheguei no quarto, o meu médico me disse assim: tenta fazer tudo que tu puder, né? A primeira coisa que eu quis foi tomar um banho. Devo ter ficado em torno de uns 28 dias só naquele banho. Eu tava louca por um chuveiro, lavar cabelo, né? E eu contei com pessoas maravilhosas, assim, para me dar um suporte, uma empatia naquilo que eu precisava naquele momento, assim, né? Então, assim, o primeiro banho foi maravilhoso. Eu cheia de cano e coisa pendurada, eu parecia, assim, um estandarte de escola de samba carregando para tudo que era lado, né? Mas eu fiz, assim, ó, quando o médico me disse, tenta fazer tudo, aí ele me deu a chance de realmente, assim, ó, tá na minha mão e eu vou fazer, né? Então, assim, ó, eu fui a chata do andar, porque, assim, para fazer meia dúzia de pingo de xixi, eu queria levantar e ir. Então, assim, eu não queria saber daquela história de ficar na cama, né? E assim eu acabei vindo para casa depois, né? Alguns dias depois, eu acho que uma semana, 10 dias, não lembro. Eu vim para casa. Não estava falando, né? Falando muito pouco. Assim, olha aí, a falha cognitiva, Isadora, é É uma coisa que acompanha, né? que acontece. Tem muito a ver com o uso do tubo, né? Então, eu fiquei sabendo disso depois. Então, eu tive um acompanhamento da fonoaudióloga também, né? Inclusive para poder comer, né? Especiais, assim, que não forçassem tanto, né? Tu sentia dor para comer depois que tu foi estubada? Sim, sim. Então, a deglutição fica um pouco difícil, né? Mas tudo faz parte, assim. Então, eu encarei isso como faz parte e tem que ser assim, né? Eu vim para casa caminhando quase nada, né? Sendo muito acompanhada em casa, assim, com todos, né? Eu precisava do braço e das pessoas que me levassem, né? Porque eu não tinha equilíbrio. Então, isso também foi um desafio, assim, né? Eu aprendi a falar, aprendi a comer e aprendi a andar de novo, né? Então, tudo se tornou muito mais devagar, muito mais lento, né? O banho era complicado, precisei de ajuda para tomar banho durante um período, né? Lavar o cabelo era difícil porque o braço não sustentava, o braço ficava pesado. Para comer, eu comia um pouquinho, tinha que largar o garfo, porque o simples ato de segurar o garfo e faca
era pesado. Então, são limitações assim que a gente se vê e se dá cara com isso, e isso choca muito, assim, né? Choca, mas ao mesmo tempo, só saber que tu tá podendo fazer isso de novo, já te dá um ânimo, te dá uma determinação, assim, que isso me deu muita força, né? Eu lembro disso, Simone, tanto que querida Ana, eu as primeiras, acredito. as primeiras coisas que escrevi foram cartas de agradecimento aos médicos que me atenderam. Oi, Isadora. Foi super importante o que tu estava colocando. Acho que agora a gente começa a, começa a encerrar, né? Mas super importante o que tu estava colocando. Oi, Simone. Oi, Vanise. Acho que agora a gente tenta começar a encerrar. A gente já está aqui há não sei quantas horas. Pode falar. Eu ia dizer que é bem determinado, né? Porque a gente já entrou e saiu dessa live um monte de vezes. A gente é muito determinado. Como é importante falar sobre isso. Então, eu brinquei com a Vanise e vou seguir brincando, né? Que a Vanise ela já faz umas 3 lives que vem acontecendo isso. E a Vanise, a gente segue aqui entrando e saindo, entrando e saindo. Olha, assim, ó, persistência é uma palavra que estamos... Pura determinação, hein? Não nos falta. Mas, gurias, eu acredito que se vocês puderem agora, né, fazer um fechamento, assim, do que vocês podem, né, dizer como fechamento para o pessoal, né, dentro de... Eu, assim, quero só, como escutando vocês, hoje eu me emocionei por diversas vezes escutando vocês, porque, enfim, eu acompanhei uma boa parte né, de toda a situação da Simone, foi né, contando um pouquinho de quem estava de fora da situação, foi bem difícil, né, Simone? E eu até ia falar dados de pesquisa, mas a gente deixa o link depois para quem quiser no NAP, que eu acho que é muito mais, acho que sensível e faz mais sentido, acho que a gente falar aqui, né, de vocês. Então, se vocês puderem dizer o que vocês acham que é importante agora para esse final, né? Além de tudo que vocês já puderam falar aqui. Eu quero só falar que a fala da Simone, assim, foi muito emocionante, assim, muito sensível, sabe? E tocou bastante. E também eu queria falar que é bem nítido, assim, como, apesar de a gente já estávamos, né, antes da doença em isolamento, é bem nítida a diferença, tipo, do nosso, digamos, rendimento, né, antes e do nosso rendimento depois. E que a gente não pode se comparar com o rendimento que a gente tinha antes. Porque a gente passou por muita coisa, sabe? Eu sei que eu tive o grau leve e tudo mais, mas essa questão da falha cognitiva é o que mais me marca. Só que, e logo após, né, a doença, assim, eu ainda fiquei bastante cansada. Mas eu digo, mesmo assim, por eu ter acompanhado uma pessoa, que no caso é a minha mãe, que teve de... essa palavra tá me faltando, gente. Que teve de um grau... grau... Teve mais grave, né? Isso, essa palavra que eu tô tentando há muito tempo na live. Isso, gente. Muito obrigada, Simone. Ela teve, né, de forma grave a doença e foi muito, assim, muito, eu tive muita admiração por ver a evolução da minha mãe, assim, sabe? Porque, como quem nos conhece sabe, no início da pandemia ela estava super ativa, muito ativa. Ela fazia tudo. A gente tem um pátio na casa dela, né, no local onde ela mora. Ela cortava grama, podava árvore, pegava a escada, subia na árvore, sabe? E a minha mãe tem 50 e
53 anos, assim, 52. Ela tava fazendo tudo, sabe? Ai, pinta janela, passa reboco na parede, tudo, tudo, tudo. E aí veio a doença e ficava difícil para caminhar, sabe? Ai, dá 3 passos para, sabe? E eu acho que o que a gente tem que entender é que tudo é novo agora, sabe? Até o nosso corpo. O corpo que a gente estava acostumado, ele vai estar diferente, sabe? Então a gente tem que entender os nossos limites, tem que nos respeitar. Outra coisa que eu acho também que é muito importante, que a Simone falou das questões dos afetos. Cuidar dos nossos afetos, sabe? Cultivar eles, mesmo à distância. Apesar de que seja difícil, às vezes, né, todo mundo já está saturado do meio virtual, mas agora a gente está aí com a vacina, né? Graças a Deus chegou a isso. Mas a entender que se a gente não conseguir sempre dar o nosso 100%, mas tentar sempre dar o nosso melhor, tá tudo bem, sabe? Se a gente não atingir aquela super expectativa que a gente tem, sabe? Porque a gente já passou por tanta coisa, sabe? Eu vejo, assim, a minha mãe tá viva hoje, para mim é um milagre, assim, sabe? Porque foi um medo muito grande. Ela ficou numa situação muito debilitada. Então, eu até nem falo, tipo, tanto pela Covid que eu tive, sabe? Mas por ter acompanhado a minha mãe nessa situação. E como isso nos uniu e nos fortaleceu, sabe? E como isso abriu meus olhos para outras coisas, sabe? Para além da faculdade. Claro que a faculdade é uma coisa importante, né? Não vou ficar relapsa também, mas entender, sabe, que a gente tem outros papéis, que a gente desempenha, que a gente tem uma vida fora da instituição, sabe? E apesar da instituição também estar dentro da nossa vida, mas e saber que a gente tem pessoas tanto dentro da instituição quanto fora que vão estar ali com a gente, sabe? Que vão poder nos escutar, vão nos ouvir. Que às vezes a gente se sente sozinho também, mas a gente não tá sozinho. Acho que isso é importante pontuar também. Acho que era mais isso, assim, que eu queria falar, sabe? Sim, muito obrigada. Já me emocionei. Isadora, querida, e sim, acho que... Mas como é bom chorar de emoção, né, Isadora? É De bom. emoção boa. É bom chorar hoje. E isso é muito bom. Isso é muito bom. É. Bom, gente, eu quero dizer assim, a Isadora falou do quanto a faculdade é importante, né? Eu, às vezes, também chamo de faculdade, embora que a gente seja já grandona nos cursos. Mas eu, assim que foi possível, eu também fui lá na UFPA, um pouco assim, depois que eu tomei a vacina, né? Aí eu fui lá bem, bem tapadinha, porque eu precisava estar no lugar de onde eu tinha saído com um pré-diagnóstico, assim, né? E foi muito legal ter encontrado, na época que eu fui, pouquíssimas pessoas estavam lá ainda, eram mais as gurias da portaria, o pessoal da segurança, e aí no meio dessa andança, assim, muito sozinha pelos corredores, assim, eu fui encontrando um ou outro dos colegas que trabalham na limpeza da universidade, e a gente se falando de longe. Ah, que diferente, como é que tá? E onde é que a senhora estava, onde é que não estava? Então foi muito legal mostrar que eu estava de volta, de alguma forma, né? E ter encontrado alguns colegas no corredor, o Eugênio, que é uma pessoa que é a cara da nossa universidade, assim, e ter visto ele emocionado de me ver foi legal, porque assim, choramos dois juntos no corredor, não teve dúvida isso, né? Então, assim, ó, foi muito legal de poder voltar da onde tu sai e saber que tu tá bem para estar ali, né? Claro que depois eu levei uma puxada de orelha, que eu não devia ter ido, mas já fui, já passou e já aconteceu. Mas isso foi importante para mim, assim. Enquanto tu estava falando, Isadora, eu estava pensando nas coisas que ficam para a gente, assim, né? Então, assim, eu sempre deixei que o positivo fosse um pouco
maior que o negativo no meu sentir de tudo, assim, né? Então, isso para mim, eu acho que se traduz nessa ânsia de tentar ir atrás, de fazer, e eu acho que isso é bastante importante. E desse tempo todo, dessa situação, eu me dou conta, agora olhando para o meu braço aqui, eu fiquei com várias cicatrizes físicas, né? Algumas marcas físicas, assim, no pescoço, nos braços, pelos fios que precisaram me colocar para me manter, né, bem, para me manter viva. Num primeiro momento eu pensei assim, preciso passar alguma coisa para tirar essa marca, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, não, eu não quero tirar essa marca. Eu quero que essa marca fique como uma superação. Foi a tatuagem que eu não escolhi, né? Mas é a tatuagem que hoje faz parte do meu momento. E essa é uma tatuagem que vai contar uma história de superação. Então, eu estava olhando para ela agora, já me emociono, porque na hora que vou ficar toda cortada, né? Tiveram que fazer 2 vezes, tiveram que fazer não sei o quê. Me incomodou. E hoje ela tem um significado diferente para mim. Então, eu acho que é isso, é a gente poder ressignificar até isso, entende? Essa é a tatuagem que vai comigo sempre. Não foi da minha escolha, mas foi a tatuagem que fez parte do momento. É a tatuagem que me permitiu estar aqui agora falando sobre isso, né? Porque, com certeza, por esses cortes, por esses tubos que foram colocados no meu corpo, entraram situações que me deram a possibilidade de superar esse vírus, né? Me deram a possibilidade de hoje estou contando um pouco para vocês do que eu sei. Então, assim, ó, ressignificar as perdas, ressignificar os momentos e fé na vida, porque ela ser vivida da melhor forma possível. E eu acho que a oração da gente a gente não tem mais o que pedir. A gente só tem agradecer. Simone, Isadora, Vanise, eu sou muito, muito grata, né, por vocês terem compartilhado, né, estado aqui todo esse tempo e toda a persistência, não só por compartilhar da vida de vocês, mas a persistência também por essa situação que a gente teve aqui do próprio Instagram, né? Mas muito obrigada, gurias, por toda a mensagem que vocês deixaram e sim, também por colocarem, acho que muito essa mensagem de poder se respeitar no seu limite, no seu tempo e saber o tamanho da sua perna para aquele momento, né? Uma das coisas que eu acho que ficou muito claro é que fica sem, né? Acho que essa fadiga que fica presente nesse pós, ela vai acompanhar por um tempo ainda, né? E tá bem se não der hoje. Talvez vá dar amanhã, mas se não der também tudo bem. E eu acho que saber que isso faz parte. E a gente está falando do pós-Covid agora, mas talvez a gente possa extrapolar isso para outras coisas na vida, né? Que às vezes o tamanho da perna não dá, né? Naquele momento, e a gente poder se respeitar nesses limites. Assim. Eu sou muito, muito grata a vocês, né, por compartilharem histórias super bonitas e emocionantes. E acho que assim. Obrigada, Isadora. Obrigada, Simone. Obrigada, Vanise, por estar aqui conosco. Deixo também as portas do NAP sempre abertas para quem precisar.